Muito bem, queridos alunos, estamos de volta aqui para iniciar mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos descobrir qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Vejam só, nós teremos agora a aula de número 20, o objeto de conhecimento, motor de combustão interna, fontes alternativas e renováveis de energia, combustíveis fósseis, aquecimento global, biocombustíveis e química verde. No detalhamento, nós iremos falar da matriz energética e fontes de energias alternativas. Muito bem, pessoal. Esse é o nosso conteúdo, o nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento. E agora vamos dar início à nossa aula. Muito bem, alunos, estamos de volta aqui para falar de assuntos muito importantes, né? E a gente vai introduzir essa aula aí, mostrando para você, né, algumas situações, né, de eventos que acontecem com o clima, né, devido ao aquecimento global, à poluição, né, que você vê enchentes, por exemplo, olha só, uma cidade completamente, né, em que o rio transbordou, ela ficou inundada, né, as pessoas sofrem com esse tipo de coisa, com a inundação, né, mas isso é causado por quê? Porque a gente não está cuidando direito do nosso planeta e a natureza, ela responde à ação do homem, né? Enquanto em algumas regiões nós temos enchentes, nós podemos ter desertos se formando em outras regiões, né? Tudo por causa desses eventos climáticos que estão ocorrendo relacionados aí com o uso de combustíveis fósseis, né, e o aquecimento global. Temos também aí furacões, né, que podem aparecer, ventanias muito fortes, né? Temos aí na imagem novamente, né, a formação aí de um furacão, como você pode ver, né? Enchentes, esses eventos climáticos, eles têm um motivo, né? A ação do homem sobre o planeta faz com que o clima se modifique e nós tenhamos aí esses eventos acontecendo cada vez com mais frequência em áreas que não eram afetadas, não eram acostumadas a ter esse tipo de evento. Ok, pessoal? Tudo isso está ligado com o aquecimento global e com as mudanças climáticas. Mas você já se perguntou o que é realmente o que a gente chama de aquecimento global? Então, olha só, vamos tratar desse assunto aqui, vamos introduzir esse assunto para você, né? Com essa pergunta, né? Se questione, o que é aquecimento global? A gente fala tanto dessa situação do aquecimento global, mas o que ele realmente é? Veja, pessoal, aquecimento global é o aumento, claro, da temperatura média dos oceanos, principalmente, e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode ser consequência de causas naturais e atividades humanas, mas principalmente, né, pessoal, a gente já comprovou que a atividade humana, ela contribui muito para essa mudança climática e para esse aquecimento global do nosso planeta, esse aumento da temperatura média do planeta como um todo, né? A questão da poluição, por exemplo, é uma delas. Agora, isso se deve principalmente ao aumento das emissões de gases na atmosfera, que causam o que a gente chama de efeito estufa. Também é uma frase muito pronunciada, né? Muito famosa, que você ouve muito falar de efeito estufa para lá, efeito estufa para cá, né? Que esse efeito estufa é causado principalmente por um gás, que é o dióxido de carbono, o CO2, esse gás que polui a natureza porque ele surge da queima, por exemplo, de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo, o gás, e assim sucessivamente, né? Com esses agentes que, quando queimam, eles emitem, né, CO2 na atmosfera. Mas o que é realmente aí o que a gente chama de efeito estufa? Vamos aí agora a esse outro questionamento. Já vimos o que é o aquecimento global. E agora vamos aí, né, nos debruçar sobre esse tema. O que é
efeito estufa? Então a gente tem aqui, olha, o efeito estufa corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície da Terra. Essa camada, ela é composta principalmente por gás carbônico, aí o CO2, né? É a fórmula química do gás carbônico, né? Vindo da emissão da queima de combustíveis fósseis. Também existem outros gases, como o metano, o símbolo químico CH4, e o N2O, que é o óxido nitroso, certo? Uma combinação aí de nitrogênio e oxigênio. E também vapor d'água, né? Que estão aí na atmosfera, né? A combinação desses gases aí, ela contribui também para o efeito estufa. E é um fenômeno natural, né? O efeito estufa, ele existe na Terra naturalmente, tá, pessoal? E o efeito estufa, ele não é só prejudicial, ele também é benéfico para a Terra, mas dentro de um nível aceitável, né? Quando esses gases aí, principalmente o CO2, eles estão muito concentrados, né, na superfície da Terra, aí o efeito estufa começa a causar mais mal do que bem, né? Por ele ser um fenômeno natural, ele é fundamental para a manutenção da vida e a gente vai já ver por que ele tem que acontecer. O efeito estufa não é sempre ruim, não. Pois sem o efeito estufa, né, o planeta poderia se tornar muito frio, inviabilizando a sobrevivência de diversas espécies, inclusive o ser humano, né, que não sobrevive a climas extremamente frios, né? Então, olha só. Normalmente, parte da radiação solar que chega ao nosso planeta, ela é refletida e retorna diretamente para o espaço. Outra parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície terrestre. E uma parte é retida por esta camada de gases, o que causa o chamado efeito estufa. O problema não é o fenômeno natural, mas o agravamento dele. Como muitas atividades humanas, emitem uma grande quantidade de gases formadores do efeito estufa, esta camada tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais calor na Terra, aumentando a temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos, ocasionando o que a gente chama de aquecimento global, que é aquele aumento da temperatura média do planeta, né, pessoal? Nós temos aqui um esquema, né, uma imagem, que nós vamos aqui mostrar para você, porque só o texto aqui, né, fica muito maçante. Veja só a questão do efeito estufa. O Sol, né? O Sol emite calor para a Terra. Está aqui o Sol emitindo o calor para a Terra lá, de boa, né? O Sol aqui, né? Emite calor. Esse calor, ele reflete na superfície do planeta. Uma parte desse calor, ao refletir na superfície da Terra, ao refletir na atmosfera, ele volta de novo para o espaço. Uma parte dessa radiação volta para o espaço. Mas uma certa quantidade de radiação, ela, quando tenta sair do planeta, ela reflete nessa camada de gases, né? E aí volta de novo para a superfície, causando isso que a gente chama de efeito estufa. Porque essa radiação que fica, entre aspas, presa entre a camada de gases e a superfície, ela aumenta a temperatura do planeta. Mas o fenômeno natural aumenta até certo ponto, né? Aumenta até um ponto aceitável, né? E bom para o planeta, porque deixa a Terra aquecida. Mas, como essa camada, né, de gases, ela é composta por CO2, CNH4 e N2O, certo? Essa camada fica mais espessa, fazendo com que os raios eles sofram mais reflexão nessa camada.
E aí, ao invés dele refletir só uma vez e depois voltar para o espaço, aquecendo menos o planeta, ele vai refletir aqui, ó, várias vezes nessa camada aí, que é uma camada que não deixa os raios, não deixa a radiação do Sol voltar para o espaço, e aí aquece demais o planeta, né? Aqui eu tenho uma maior concentração de gases, formando esse que a gente chama de efeito estufa. E aí, esses gases, eles são provocados aqui, ó, pela atividade humana, né? Esses gases aí, né, que saem da atividade humana, eles fazem com que o planeta se aqueça mais, né? O calor, né, fica mais refletido, né? Mais calor fica refletido no interior do planeta, causando então o aquecimento global, né? Ele passa do ponto, né? Por quê? Porque é a superfície, né? Porque a atmosfera fica muito carregada com esses gases, e aí, ao invés do raio refletir poucas vezes e voltar para o espaço, ele vai ficar preso como se fosse uma estufa. Daí o nome, né? Efeito estufa, que deixa o planeta aquecido. Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui falando aqui quais as principais consequências desse aquecimento global, né? E aí no início lá, né, você voltou a ver de novo, né? As consequências são muitas aí, né? Aumento da temperatura média do planeta é uma delas, ou seja, o planeta aumenta mais de temperatura. Isso causa um mal muito grande, pessoal, porque com esse aumento há um derretimento das camadas polares, né, de gelo polar, e aí elevação do nível do mar. Além do que, né, a mistura, né, a água do mar é salgada e o gelo é água doce. Essa mistura de água salgada com doce, ela também tem um efeito que não é legal, né? Porque aumenta o nível dos mares, certo? E causa alguns eventos aí, como tsunamis, por exemplo, né? Aliás, né, esses eventos aí, eles afetam o clima de maneira que é muito sensível, né? O clima na Terra uma junção de eventos muito sensíveis, né? Qualquer mudança na temperatura do planeta afeta demais esse sistema, né? Como eu estava falando, né, as tsunamis já são provocadas, por exemplo, por abalos sísmicos, né, que acontecem no mar, né, na profundidade, e aí acaba criando ondas gigantes aí que podem atingir as cidades. A gente tem eventos climáticos extremos, como tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, seca, nevascas, furacões, tornados e tsunamis. Extinção de espécies de animais e de plantas, por causa dessa mudança climática aí que acontece com a Terra. E aí você viu na imagem, né, algumas imagens aí mostrando, por exemplo, né, animais e plantas que podem ser extintos, né, com essa mudança do clima. Eles não vão resistir a isso. Agora, quais as causas das mudanças climáticas e do aquecimento global? Olha só, as mudanças climáticas podem ter causas naturais, como alterações na radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra, ou podem ser consequência das atividades humanas, né, que poluem o ar. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, órgão das Nações Unidas, responsável por produzir informações científicas, afirma que há 90% de certeza que o aumento de temperatura na Terra está sendo causado pela ação do homem, tá, pessoal? Olha só, né? É o homem que está poluindo, né? Aumentando o efeito estufa, aumentando o aquecimento global e causando, né, esses eventos climáticos que são extremos. Pessoal, a gente tem aqui um vídeo para mostrar para vocês sobre a questão da queima de combustível fóssil que vai produzir esses gases que vão aumentar aí o efeito estufa. Vamos assistir então o vídeo. Os combustíveis fósseis são substâncias formadas há milhares de anos pela decomposição de organismos animais e vegetais em camadas mais profundas do solo e do fundo do mar. Eles são formados por compostos orgânicos, ou seja, aqueles compostos que apresentam o elemento químico carbono em sua estrutura. Os principais combustíveis fósseis são
o gás natural, que é formado por metano, o carvão mineral, que foi o primeiro combustível fóssil utilizado em grande escala, né, em escala mundial, devido à Revolução Industrial, e o mais importante atualmente, que é o petróleo, porque ele obtém-se dele subprodutos como, por exemplo, a gasolina, o querosene, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o nosso gás de cozinha, óleo diesel e muitos outros subprodutos. E a queima desses combustíveis fósseis gera gases muito nocivos à nossa saúde e ao meio ambiente, como, por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico. Ele é considerado por muitos como o grande causador do aquecimento global, porque ele intensifica o efeito estufa. Além dele, tem o monóxido de carbono, que ele está relacionado a problemas respiratórios, porque ele é um gás muito tóxico e venenoso. Além desses, ocorre a geração de materiais particulados, como a fuligem, e a geração também aí, a formação de outros gases tóxicos, que são causadores da chuva ácida, como, por exemplo, os óxidos, a partir dos óxidos de enxofre e de nitrogênio. Então aí, pessoal, nós vimos aí a explicação da professora Cristiane, né, professora aqui do CMEAN, mostrando para você como é, né, a composição desses elementos, né, desses combustíveis fósseis, que quando queimados, geralmente para a produção energética, eles produzem, né, eles lançam na natureza aí esses gases que são extremamente nocivos à saúde e ao meio ambiente do planeta. Tá certo, pessoal? Por isso que nós cada vez mais temos que encontrar soluções melhores para a produção de energia. A nossa matriz energética, ela tem que ser mais diversificada. Nós temos que fugir dos combustíveis fósseis, porque eles estão prejudicando o planeta. Então, para que a gente possa fugir dessa situação, a gente tem que investir cada vez mais nas energias que são consideradas como renováveis. E é isso que a gente vai ver agora, né, pessoal? Quais são essas alternativas que o homem tem para a produção energética, para diminuir a emissão de gases nocivos no meio ambiente. Então vamos lá, vamos falar sobre as energias renováveis. O que são energias renováveis? É aquele tipo de produção energética que vem de recursos naturais que são naturalmente abastecidos, certo? Que geralmente tem em grande quantidade na natureza e que não poluem, né? Que são muito mais benéficos pela questão de não poluírem. E aí você vê na imagem aí esses grandes cataventos aí, vamos chamar dessa forma, que são coletores de vento para as usinas eólicas, certo? Onde se utiliza a força dos ventos para a produção energética. E aí veja que o vento é um recurso natural, que está sempre ali à disposição, né? E que pode ser captado para a produção energética. E aí nós temos como exemplos o sol, né, com a energia solar, o vento, a questão dos geradores eólicos, né, chuva, marés e energia geotérmica, né? Então, vamos começar então falando sobre as fontes renováveis de energia. As fontes renováveis de energia são consideradas limpas, pois emitem menos gases de efeito estufa que as fontes fósseis e, por isso, estão conseguindo uma boa inserção no mercado brasileiro e mundial. Nós encontramos aí parques eólicos, pessoal, espalhados aí pelo Nordeste, na Bahia, no Ceará, né? Nessas regiões litorâneas onde o vento existe em abundância.
e pode ser coletado para a produção de energia elétrica. Também temos a energia hidráulica. A energia hidráulica é a energia que a gente consegue dos rios, né? Fazendo barragens nos rios, construindo usinas hidrelétricas, como você vê aí na imagem, e utilizando a força da água, né? Quando ela passa por uma turbina e move as pás dessa turbina, ela vai transformar aquela energia potencial que ela tinha em energia mecânica e depois é transformada em energia elétrica. A energia gerada por essa fonte vem do aproveitamento da água dos rios. Nas usinas hidrelétricas, as águas movem turbinas que transformam a energia potencial da água que está represada, né, em energia mecânica, porque essa água represada, quando se abre a comporta, ela gira as pás de uma turbina e aí transforma essa energia potencial em mecânica e, por fim, vai ser transformada em energia elétrica na casa de força da usina hidrelétrica. Tá ok, gente? Então, aí também é um recurso que está aí, né, na natureza e não emite gases poluentes. Existem outros impactos de usinas hidrelétricas, né? Como, por exemplo, a construção do lago da usina causa um impacto ambiental muito grande, né? Tanto em animais, plantas, em pessoas, né? Mas é menos do que as que trabalham com combustível fóssil, né? Causa menos impacto que a poluição causada pelos combustíveis fósseis. Temos também aí a energia solar. Essa aí deveria ser bem mais utilizada, né? Nós estamos aí começando aí a usar a energia solar com mais frequência, com mais intensidade, né? E a energia solar é uma fonte que pode ser aproveitada na forma de calor ou na forma de luz. Para aproveitamento do calor, os raios do sol atingem a superfície dos painéis coletores térmicos que aquecem a água no seu interior. A água quente pode ser utilizada nas residências, em chuveiros, piscinas, torneiras, máquinas de lavar e etc. E em processos industriais ou na geração de eletricidade. Então, nós podemos aproveitar, né, esse calor cedido pela luz do sol, né, que aquece a água, para extrair daí eletricidade, ou então aquecer a água para a gente ter piscinas aquecidas, chuveiros elétricos e assim por diante. Também temos a questão da energia solar ser aproveitada nos painéis fotovoltaicos. A radiação solar, que é a luz, né, que vem do sol, interage com o material semicondutor, geralmente esse material é o silício, gerando eletricidade diretamente. Tá? Então, os painéis fotovoltaicos, eles são utilizados para produzir diretamente eletricidade. E, falando novamente sobre a energia eólica, de uma maneira mais detalhada, a energia eólica é obtida através do aproveitamento do vento, que é o movimento das massas de ar, para transformar a energia dos ventos em energia elétrica. São usados os aerogeradores, né? Para transformar a energia dos ventos em energia elétrica, a gente chama aí, então, esse dispositivo de aerogerador. Ele possui imensas hélices que se movimentam de acordo com a quantidade de vento no local. E aí aquela história, né, pessoal? Transforma a energia do vento em energia mecânica e da energia mecânica transforma para a energia elétrica. A gente também tem a questão da energia retirada da biomassa. O que é essa energia da biomassa? Toda a matéria vegetal e orgânica existe, a biomassa é toda a matéria vegetal e orgânica existente. A biomassa pode ser utilizada na produção de energia. A lenha, o bagaço de cana-de-açúcar, cavaco de madeira, resíduos agrícolas, algas, restos de alimentos e até excrementos de animal que, após sua decomposição, produzem gases que são usados para gerar energia.
E aí nós temos essa imagem aí dos biocombustíveis, né? Olha só os exemplos. Um que nós utilizamos muito aqui no Brasil, que é o etanol, o álcool produzido a partir da fermentação de açúcares, podendo advir de diferentes fontes vegetais, tais como beterraba, milho, cana-de-açúcar, sendo o último mais comum no Brasil, ou seja, a cana-de-açúcar. Então, tem a questão da biomassa, o biometano e o biodiesel, que aparecem aí, né, muito utilizado também hoje em dia, né? O biodiesel é um hidrocarboneto produzido a partir de óleos e gorduras de origem animal e vegetal, como sebo e óleo de soja. Então temos aí, né, essa questão também do biodiesel, né? Pessoal, temos também a questão da energia geotérmica, né? É uma fonte natural também, né? Extraindo a energia, o calor da própria terra. A energia geotérmica ou energia geotermal, do grego geo, terra, térmica, calor, né? Geo, terra e térmica, calor. É a energia obtida do calor presente no interior da Terra, circundando o núcleo existente, uma camada chamada manto, que é formada por magma, semelhante à lava dos vulcões. E rocha é a última camada mais externa, né? É a crosta terrestre onde habitamos. Então, essa energia tirada da Terra também é importante. Para a geração elétrica, perfura-se o subsolo, onde há grande quantidade de vapor e água quente, os quais devem ser retirados por dutos e conduzidos a um gerador na superfície da Terra para a transformação da energia geotérmica em elétrica. É uma fonte de energia renovável, porque o calor é produzido continuamente nessas camadas internas da Terra. Então ainda tem essa questão aí, né, da energia geotérmica, né, pessoal? O calor emanando do núcleo da Terra, que pode ser aproveitado para ser transformado em energia elétrica, né, nas usinas aí que utilizam esse tipo de fonte. Temos aí para você, para encerrar aqui, nós temos aí um vídeo muito interessante, impactos econômicos das energias renováveis. Vamos assistir. Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Eu me chamo Wilberson do Nascimento, eu sou professor da disciplina de Geografia e hoje eu vou falar da relação entre mudanças climáticas e a necessidade de mudança na matriz energética mundial. Bem, eu gostaria de começar essa fala definindo o que é mudança climática. De acordo com a ONU, as mudanças climáticas elas se referem às transformações ocorridas nos padrões de temperatura e clima em escala planetária. Essas mudanças elas podem ter como causa as questões naturais, porém, desde o século XVIII, quando nós tivemos ali a primeira revolução industrial, o homem vem sendo o principal agente transformador nas questões relacionadas às mudanças climáticas. E isso está muito ligado às características da matriz energética que nós utilizamos, que tem como base os chamados combustíveis fósseis, que ao serem queimados, produzem gases que ao chegarem na atmosfera, podem fazer com que o calor fique mais retido aqui na atmosfera terrestre, intensificando fenômenos como, por exemplo, o chamado efeito estufa, que vai ocasionar o aquecimento global, que por sua vez vai provocar essas mudanças no clima, além do derretimento do gelo das calotas polares, aumento do nível dos oceanos e fenômenos extremos como secas, tempestades, furacões, dentre outros. A partir daí, a gente observa que há uma necessidade da gente mudar a matriz energética mundial, que ainda é predominantemente composta por combustíveis fósseis. Para vocês terem uma ideia, 86% da matriz energética mundial são de fontes não renováveis, combustíveis fósseis, majoritariamente, e apenas 14% de fontes renováveis, que são aquelas fontes mais limpas, tipo a energia oriunda dos ventos, da energia solar, dentre outros. Então, nós precisamos tornar essa matriz energética mais renováveis, certo? Se não fizermos isso, nós vamos continuar intensificando os problemas relacionados às mudanças climáticas. Espero ter contribuído com a aula de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. É isso, pessoal. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido, e a gente se encontra em outra oportunidade. Tchau!